Olá, sejam aí todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo, nosso webinar de cada quinzena. Hoje nós vamos falar de um tema que é super importante, né? Vamos aí falar sobre um treinamento e desenvolvimento ágil, como implementar essas metodologias ágeis aí para o desenvolvimento de pessoas. Então, vamos olhar para esse processo de desenvolvimento através de um ciclo de flexibilidade, de aprendizado contínuo, mas principalmente de resultados práticos, né? E ao final, nós vamos aí entender como é que essas metodologias ágeis se tornaram uma parte tão importante de treinamento e desenvolvimento e como é que essas áreas podem se beneficiar aí é, dos frutos positivos dessas metodologias, né? Bora começar pelo óbvio? O que são essas metodologias, né? As metodologias ágeis são um conjunto de princípios e práticas voltadas para a entrega rápida, para adaptabilidade e para colaboração. Olha o tripé: entrega rápida, adaptabilidade e colaboração, né? Nessas metodologias ágeis, começaram no setor de desenvolvimento aí de software, com o manifesto ágil, mas com o tempo elas foram ganhando espaço em outras áreas, como em treinamento e desenvolvimento, né? A principal ideia é entregar resultados de forma incremental, o que permite ajustes rápidos de acordo com as necessidades que vão surgindo durante o processo. O que isso significa? Significa que ao longo, né, do período de desenvolvimento, atividades de melhoramento, de avanço, de revisão, né, e tá tudo certo, né? Então, o processo, o projeto é construído e melhorado ali dentro daquele momento, né? Quando a gente olha, né, para o contexto, nós temos aí os princípios das metodologias ágeis, que estão ali debaixo do manifesto ágil, né, e que é fundamentado, né, em 4 valores principais, né? O primeiro deles, né? Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Então, é tudo que é alinhavado, escopado, né, nas reuniões, nos momentos de feedback deles e demais ritos em que isso é encontro de pessoas e que podem resultar em uma ideia incremental, um ajuste, um feedback, é muito mais importante do que ficar firme ali no processo, né, sem olhar para tudo que o coletivo pode entregar e agregar ao projeto, né? Software funcionando mais que documentação abrangente, né? Então, a documentação é parte importante, mas em algum momento tudo bem fazer funcionar para depois pavimentar o que está sendo construído, né? Colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos, né? O que isso significa? Que o meu cliente, seja ele um cliente interno, seja um cliente externo, ele faz parte da solução que eu estou desenhando. Então, construir uma relação saudável com esse cliente, uma relação de troca, né, é super importante, né? E o quarto, né, fundamento do Manifesto Ágil, debaixo dos princípios das metodologias ágeis, é responder a mudanças mais do que seguir um plano, né? Então, tudo bem a gente mudar, mas olha só, a gente tem um plano, a gente tem um objeto para entregar. E isso não vai ser alterado. O que pode ser alterado é o caminho, os meios, né? Quando a gente traz isso para um contexto de treinamento e desenvolvimento, né? Esse primeiro manifesto tem muito a ver com análise contextual, com persona, público-alvo, entender bem o escopo, né? Tá super bem conectado aí
é, com, com o cenário para o qual estou desenhando, né? Entender desse processo, estar aproximado, né? De quem vai usufruir, de quem vai experienciar o que eu estou desenhando, é muito mais importante do que processos e ferramentas. Não que não sejam importantes, mas as pessoas e a troca entre elas é muito importante. Né? Então, entregar a solução de aprendizagem extremamente importante e muitas vezes a documentação desse processo pode acontecer a momento posterior. Mas tem que acontecer, viu, gente? A colaboração com o seu cliente, o demandante, né, é importante, porque ele tem muitas informações que são importantes para esse processo. Né? E alterou, construiu a sua matriz, precisou alterar, tá tudo certo, né? Você precisa entregar uma solução de aprendizagem. Esse é o plano que você vai seguir até o final. Como você vai entregar, isso pode sofrer alterações ao longo desse processo e tá tudo bem, tá bom? Então, olha só, esse passo, né, da área de software para treinamento, né, aconteceu de maneira natural. Né? Então, como eu já falei, originalmente as metodologias ágeis foram criadas para lidar ali com aquele contexto de incerteza que existe no desenvolvimento de software. Mas, ao perceberem a eficácia dessa metodologia ou dessas metodologias ágeis de maneira geral, muitas empresas começaram a aplicar essas metodologias ágeis em muitas áreas, incluindo treinamento e desenvolvimento. Né? Então, o que isso significa? Ao invés de criar treinamentos longos e super rígidos, né, pouco flexíveis, nós vamos adotar ciclos mais curtos de aprendizado, com avaliação frequente, com feedback imediato, né, ajustando as necessidades ali dos colaboradores em tempo real. Então, isso vai garantir, por exemplo, uma maior engajamento nessa solução, né? Porque ela vai ali sendo adaptada para se aproximar o máximo possível do meu público-alvo ao longo desse processo de desenvolvimento de pessoas. Então, aconteceu de maneira natural, né? Então, alguns frameworks muito famosos, como Scrum, Kanban, o próprio Lean, ele tem sido muito utilizado para fazer a gestão desse progresso de desenvolvimento, né? Potencializando a colaboração entre as equipes de treinamento, né? E todo o ecossistema para que os programas sejam entregues de forma eficiente e super afinado ali de acordo com as necessidades do público. Né? Então, ter essa flexibilidade e ter essa permissão de que o treinamento seja constantemente ajustado e melhorado de acordo com o feedback dos participantes é aí sensacional. Né? Temos aí vários benefícios quando a gente pensa em trazer uma metodologia ágil. O primeiro deles, gente, resultado rápido e impactante. Uma das maiores vantagens aí de adotar metodologias ágeis é essa capacidade de gerar resultado rápido, porque eu estou falando de ciclos curtos, eu estou falando de entrega incremental. Então, a gente pode ver o impacto do treinamento de forma mais imediata. E isso, vamos falar a verdade, é crucial num cenário corporativo em que a velocidade ali é essencial e o aprendizado contínuo e imediato é sim um diferencial competitivo. Né? Uma outra vantagem, né, um outro benefício de trazer uma metodologia ágil aí para a gestão de pessoas, né, para o desenvolvimento de pessoas, tem a ver com aprendizado contínuo e flexível. Né? O aprendizado ele não precisa ser estático e não precisa ser único. Quando a gente traz as metodologias ágeis, nós podemos criar programas que vão evoluindo de acordo com as necessidades de cada colaborador, de cada área da empresa.
Então, as trilhas vão sendo moldadas ao mesmo tempo em que essas necessidades de aprendizagem vão aparecendo e vão sendo mapeadas. Então, essa flexibilidade traz para a gente um cenário de treinamento mais dinâmico, né? Onde os colaboradores eles conseguem aplicar o que aprendem de maneira rápida e efetiva no seu dia a dia, e isso reforça essa cultura de aprendizagem contínuo, de desenvolvimento constante, de lifelong learning. Né? E aí a gente ainda tem colaboração e engajamento, né? Isso está muito ligado ao fato de que a colaboração e o engajamento, né, elas são incentivadas dentro de aí contextos de metodologias ágeis, né? Então, o participante de um programa desenhado por um TD ágil, eles estão naturalmente envolvidos no processo de aprendizagem. Eles constroem ali as suas próprias experiências, né? E veem como é que seu feedback impacta durante ali o processo de desenvolvimento. Então, eu tenho um feedback constante do meu processo de aprendizagem, eu dou feedback constante sobre a trilha de aprendizagem, e isso vai tornar cada dia mais o aprendizado relevante e eficaz. Né? E olha só, eu estou falando de curto prazo, eu estou falando aí de ações que são incrementais, automaticamente eu estou falando de um contexto em que existe uma adaptabilidade a mudanças, né? Olha só, o corporativo muda toda hora, não é verdade? Então, sabendo dessa necessidade de constante mudança, as metodologias ágeis conseguem aí nos adaptar, nos ajudar a adaptar de maneira rápida, de maneira ali, ó, acelerada as novas demandas e as transformações do mercado que vão impactar lá na necessidade de oferecer novos treinamentos para atender as mudanças ali de maneira proativa. Né? Então, as metodologias ágeis são uma excelente ferramenta para transformar aí o desenvolvimento de pessoas nas áreas de T&D de maneira geral, né? Porque trazem essa flexibilidade, trazem rapidez e trazem resultados que são reais e resultados que são aí impactantes. Né? Então, é sobre isso. Né? Quando a gente fala de metodologias ágeis, eu já estou falando de uma série de metodologias, né? E aí trouxe 3 das principais metodologias ágeis que nós vemos aí aplicadas no contexto de desenvolvimento de pessoas, que é o Scrum, o Kanban e o Lean. Né? Essas 3 abordagens podem ser aplicadas de maneira super eficaz ao treinamento corporativo e podem impactar de maneira positiva os programas aí de T&D. Né? Então, vamos começar pelo Scrum, né? O Scrum, gente, é um framework ágil. E esse framework, ele se baseia em ciclos que são chamados sprints. Normalmente, cada sprint tem de 2 a 4 semanas. Isso vai depender do tamanho do seu projeto. Né? Durante esses sprints, eles entregam incrementos de um produto ou de um serviço. Né? E aí, esse framework ágil, né, do Scrum, traz para a gente uma estruturação com funções bem específicas. Cada pessoa sabe exatamente o que fazer. Então, dentro de um contexto de C&D, isso pode ser traduzido como a entrega incremental de módulos de treinamento, em ciclos curtos, objetivos bem definidos, permitindo ali ajuste rápido conforme a necessidade ali dos participantes, né? Para a gente aplicar o Scrum entender, a primeira coisa que a gente precisa definir é um Product Backlog, que é a lista, né? Que é ali os objetivos, né? O que realmente precisa ser entregues em termos de conteúdo. Depois desse planejamento, né? Aí a nossa matriz de desenho instrucional,
As entregas são organizadas dentro dos sprints que eu já contei para vocês, que são aqueles períodos curtos, né? Então, a equipe de T&D vai realizando reunião diária, que são as Daily Scrum, para alinhar o progresso, para resolver o obstáculo, e ao final de cada sprint, há um período ali de review, onde o progresso ele é apresentado e é avaliado. Isso vai permitindo que os ajustes sejam feitos de forma rápida ao longo do processo e garantindo que o treinamento esteja sempre alinhado com as necessidades dos colaboradores, né? Vamos ver um exemplo prático de Scrum, né? Imagina aí que você está desenvolvendo um programa de treinamentos sobre, sei lá, habilidades de liderança. Em vez de criar um curso longo, com 444 conteúdos, o Scrum pode ser utilizado para dividir esse conteúdo em módulos curtos e entregá-los em sprints, em partes. Cada ciclo de sprint, novos módulos são lançados e a equipe de T&D coleta feedback dos líderes, que são participantes, e vai ajustando os próximos módulos conforme necessário. Isso cria um ambiente de aprendizado que é iterativo e é contínuo, né? Então, é simples e fácil de ser aplicado, né? Depois do Scrum, vamos falar do Kanban. Inclusive, a gente tem aí um e-book exclusivo sobre essa metodologia ágil. O Kanban é uma metodologia visual que se baseia no gerenciamento do fluxo de trabalho. O seu principal objetivo, pessoal, é aumentar a eficácia, né, a eficiência ao visualizar o progresso e garantir que essas atividades elas flutuem entre ali as etapas sem interrupção. É muito usado naturalmente nos ambientes de produção, né? Mas dentro de uma área de T&D, a sua principal função é de otimizar ali o processo de criação, de entrega e monitoramento de resultados, né? Então, como é que eu posso aplicar na minha área de T&D? Então, no Kanban, a gente utiliza um quadro visual, né, com 3 colunas: a fazer, em progresso e concluído, para visualizar o fluxo de trabalho de cada tarefa. Então, você vai pegar a sua matriz de desenho instrucional, por exemplo, e vai organizar dentro desse quadro de Kanban. No momento 0, está tudo a fazer. À medida que os objetos de aprendizagem, os conteúdos vão aí sendo desenvolvidos, ele vai mudando para a coluna do em progresso. E quando concluído, muda para a coluna de concluídos. Então, por exemplo, né, quando a gente vai planejar um treinamento, você pode ter atividades como definir os objetivos de aprendizagem, desenvolver o material, revisar o conteúdo, entregar o treinamento. À medida que essas tarefas vão sendo concluídas, elas vão flutuando entre as colunas. Elas vão se movendo entre essas 3 colunas, de a fazer, em progresso e concluído. Então, o Kanban vai ajudar, o Kanban vai ajudar a gente a identificar os gargalos do processo, né? Uma atividade que está enroscada, por exemplo, em a fazer, ou que está há muito tempo em desenvolvimento, e esse acompanhamento vai garantir que os treinamentos sejam entregues aí de maneira eficiente. Então, um exemplo prático do Kanban em T&D, imagine que você está desenhando um treinamento de onboarding, né? A integração dos novos colaboradores. Utilizando o Kanban, você vai dividir o treinamento em tarefas individuais. Criar o material, montar um cronograma, agendar as sessões, avaliar o feedback dos participantes. À medida que cada uma dessas tarefas avança, a equipe de T&D ela vai vendo claramente o que está acontecendo e quais atividades precisam ali de mais atenção, garantindo que o treinamento seja entregue no prazo e com qualidade, né? Uma terceira metodologia ágil que eu quero trazer para vocês é o Lean, né? É uma abordagem que está focada na eliminação de desperdício, ponto. E na maximização do valor, né? Então, o Lean ele se concentra
na otimização, na produtividade dos processos para entregar o máximo de valor com o mínimo de recursos. Olha só, o pessoal de T&D com certeza vai se identificar. Entregar o máximo com o mínimo, né? Então, dentro de T&D, o Lean pode ser aplicado para melhorar a eficiência dos programas de treinamento, para reduzir custo, para otimizar tempo, né? E garantir aí que os colaboradores recebam o aprendizado de forma eficiente e eficaz. Como é que eu posso aplicar o Lean no T&D? Né? O primeiro passo é identificar o que agrega valor no processo de treinamento. E o que pode ser considerado como desperdício? Então, meu primeiro desafio é o que agrega valor, e o que é desperdício, né? Como conteúdo irrelevante, longos períodos de inatividade, tarefas administrativas que não contribuem para o aprendizado. Depois que eu mapeei essas duas coisas, né? O que gera valor e o que pode ser identificado como desperdício, a gente trabalha na melhoria do processo de treinamento, né? Então, eu posso, por exemplo, envolver a implementação de ciclos mais rápidos. Olha o Scrum aqui no Lean. Eu posso pensar na automação de tarefas repetitivas. Olha a inteligência artificial apoiando aqui, né? Ou, de repente, em como utilizar os materiais de maneira mais eficaz, mais eficiente, reciclando, de repente, objetos de aprendizagem, né? Na prática, né? Vamos pensar que a sua empresa oferece treinamentos só presenciais. E aí, exige aí grande logística, um esforço de logística grande e de tempo também. Quando a gente aplica a abordagem Lean, a gente, de repente, pode mesclar algumas sessões presenciais com alguns módulos online, mais curtos, mais eficientes, né? Eliminando, assim, de repente, recursos que podem ser dispensáveis, né? Então, a gente vai economizar em deslocamento, em recursos que são desnecessários de maneira geral, tá? Além disso, você pode revisar o conteúdo do treinamento para garantir que sejam focados no que realmente importa para os participantes. Foco, objetivo, né? Olha aqui o objetivo SMART fazendo sentido aqui. E aí remover aquelas informações que são desnecessárias, que não agregam valor de maneira direta e imediata. Então, obviamente, isso vai resultar num treinamento mais rápido, mais barato, porque eu estou deixando de produzir coisas que não impactam diretamente, e mais eficazes também, né? Então, olha só, quando a gente olha para as metodologias ágeis, isso tem muita ligação com o microlearning, com o nano-learning, que é um e-book que a gente vai traçar, vai publicar daqui uns dias lá no blog do Instituto. Então, o Scrum, o Kanban e o Lean, eles podem ser identificados, né, como metodologias ágeis e, principalmente, eles podem ser aí aplicados para transformar seus programas de T&D, né, com ciclo de aprendizado rápido, com ciclo de aprendizado eficiente, né, mais focados aí no valor para o colaborador, né? Então, importante é que vocês experimentem essas metodologias na prática, né? E que possam aí otimizar os seus processos de treinamento, promover resultados que sejam ainda mais impactantes e principalmente mais colaborativos. Então, é sobre isso, né? Um pilar importante, né, é a cultura ágil, né? Como é que é essa cultura ágil no ambiente de treinamento, né? Então, como é que eu posso adotar esses princípios da agilidade para transformar os ambientes de desenvolvimento em ambientes dinâmicos, colaborativos e eficazes, né? A primeira parte é pensar na criação de um ambiente de aprendizado contínuo, né? Esse aprendizado contínuo é um processo que nunca se encerra. Está baseado ali na ideia de que os colaboradores estão sempre em busca de novos conhecimentos, de novas habilidades, seja por meio de treinamento formal ou treinamento ali de aprendizado no dia a dia, né? No ambiente ágil de treinamento e desenvolvimento, o aprendizado contínuo
se torna a norma, ele é a regra, né? Isso vai criar uma cultura de aprendizagem em que as oportunidades de aprendizagem elas estão disponíveis de forma constante e integrada à rotina do trabalho. Né? A gente está falando de aprendizagem just in time, a gente está falando de aprendizagem LEFO, tem e-book, tem um vídeo sobre LEFO aqui no nosso canal, just in time também. Né? E como é que eu posso criar esse ambiente, né, de aprendizado aí contínuo? Né? Primeiro, remover a ideia de que o treinamento é algo pontual e cerimonioso, que eu preciso parar tudo que eu estou fazendo para treinar. Né? Ao invés disso, a gente tem que pensar que os programas de T&D eles podem funcionar no formato modular, com entregas frequentes de conteúdo, aproveitando os momentos informais de aprendizado, né, como reuniões de feedback, coach, mentoring, usar a tecnologia com recursos de aprendizagem sob demanda, olha a inteligência artificial, os ambientes personalizados, adaptativos, né? Olha recursos como microlearning, video learning, né? Tudo isso é integrado aí de maneira eficiente para incentivar que esse aprendizado seja realmente contínuo e constante, né? Na sequência, né, a colaboração e o feedback rápido, né? Tudo isso faz parte de a gente ter essa cultura ágil, né? Então, na cultura ágil, a colaboração é um pilar fundamental. Isso significa que todos os envolvidos nesse programa de T&D, desde o instrutor, o conteudista, até o participante, eles precisam trabalhar juntos, compartilhar os conhecimentos, apoiar uns aos outros, né? Então, a colaboração pode acontecer de muitas formas. Grupo de estudo, comunidade de prática, discussão aberta, trabalho em equipe, né? Isso vai levar a gente num contexto muito legal, feedback rápido e contínuo, para que as pessoas possam ajustar o seu comportamento, ajustar o seu aprendizado de maneira imediata e eficaz. Né? Então, ao invés de esperar o final do curso para entregar um projeto e fazer uma avaliação, isso é feito ao longo. E esse feedback é o quê? Durante o processo. Isso vai garantir que todos saibam que estão fazendo certo e onde podem melhorar. Isso tudo de maneira contínua. Né? Então, isso funciona super bem. E a terceira etapa, olha só, a gente já falou sobre um aprendizado contínuo, sobre feedback e colaboração, e aí tudo isso para fechar a comunicação aberta. Né? Na cultura ágil, essa comunicação aberta, transparente, é essencial para o sucesso. Né? Todo mundo da equipe tem que ser incentivado a compartilhar suas ideias, incentivado a compartilhar seus feedbacks, os desafios, sem medo de represália. Então, eu preciso criar um ambiente, e aí esse ambiente colaborativo é importante nesse momento, para que todo mundo sinta-se à vontade para se expressar, para trocar conhecimento, para realmente construir uma abordagem de social learning colaborativa. Né? Então, eu posso fomentar essa comunicação nas reuniões, nos feedbacks, né? Nas days, onde todo mundo pode ali compartilhar seu progresso, os desafios, né? Usar ferramentas de comunicação, como Circle, chats, fóruns, criar um espaço para que as pessoas possam discutir, né? E fechar tudo isso com autonomia. E a autonomia é um princípio chave na cultura ágil. Né? Isso significa, dentro de T&D, permitir que os colaboradores sejam responsáveis pelo seu desenvolvimento. Olha a andragogia aí, olha a eutagogia aí. Ao invés de a gente pensar no modelo rígido de treinamento, né, imposto, a autonomia vai permitir que os nossos colaboradores escolham como e quando quer aprender, usando aqueles recursos que eu deixei disponíveis para eles. Então, olha os princípios andragógicos aqui. Né? Isso pode ser incentivado por meio da modularização dos conteúdos, das aprendizagens personalizadas, né? A partir do momento em que a gente cria oportunidades
para que esses colaboradores consigam definir os seus próprios objetivos de aprendizagem. Então, a cultura ágil pode transformar o ambiente de T&D, porque cria esse espaço de aprendizado contínuo, de colaboração, de feedback rápido, de comunicação aberta, de autonomia no desenvolvimento aí de aprendizado. Então, é sempre um ganho importante, né? Pois bem, por fim, né, quero trazer para vocês como é que a gente pode planejar e executar os treinamentos aí, levando em consideração esse contexto de forma iterativa e incremental, né? Então, o primeiro passo está associado ao planejamento de treinamentos dentro desse contexto, né? O planejamento iterativo e o planejamento incremental envolve a gente pegar o treinamento e organizar em ciclos curtos e focados, né? Com entregas que são parciais e que podem ser avaliadas e ajustadas rapidamente, né? No lugar de criar um treinamento completo, como eu já contei lá para vocês, né? Mas como, Sil? Planejar de maneira iterativa, né? Como o meu planejamento vai começar num ciclo curto, né? No sprint, onde dentro de cada sprint vai acontecer a entrega de conteúdo de maneira específica. Depois de cada sprint, os resultados são avaliados, as lições são aprendidas, e aí eu consigo avançar para a próxima lição, considerando o aprendizado da lição anterior. Então, eu vou adaptando o meu treinamento conforme as necessidades dos participantes, né? Então, o processo de aprendizado ele é mais eficaz e mais alinhado aos objetivos organizacionais, né? Então, isso funciona super bem. E eu posso ainda contar com o apoio das ferramentas, né? Existem muitas ferramentas que podem nos ajudar no gerenciamento e na execução de treinamentos, né? E ferramentas que são de gestão de projetos, gestão de processos. Trello, Gira, Asana, Miro, né? São muito populares aí nesse ambiente corporativo para gerenciar essas tarefas. Essas ferramentas, elas vão nos ajudar a operacionalizar nosso planejamento, nossa matriz instrucional e distribuir as tarefas entre as equipes, né? Entre as pessoas e garantir transparência nesse processo de execução. Cada um sabe o que fazer, né? Então, quando a gente usa essas ferramentas ágeis, a gente pode criar quadros, né, como Kanban, né? A gente pode usar o Trello para cartões que têm módulos e pessoas vinculadas. Então, com certeza, essas ferramentas, essas plataformas permitem aí que as pessoas que estão construindo a experiência acessem de maneira organizada as informações que precisam ser compartilhadas, né? Então, isso é muito importante, né? E tudo isso, né, sempre olhando para o feedback, né? Isso sempre olhando para que a gente consiga construir um processo, né, de feedback contínuo e ajuste rápido, que é muito importante, né? Por que esse feedback, né, é aí um pilar importante, né? Por que o feedback imediato é crucial? Olha, o feedback imediato é um dos pilares mais poderosos do processo de aprendizagem. Ele vai permitir que o nosso aluno, né, que o colaborador, saiba de forma clara e de forma rápida o que está funcionando e o que pode melhorar, né? Sem esse feedback, os aprendizados eles podem se perder ao longo do tempo. E esse feedback imediato, ele cria uma oportunidade de correção e de melhoria ainda enquanto o conteúdo ou o comportamento está fresco ali na mente do nosso aluno, né? Muitos benefícios, né? Desde a possibilidade de ajustar essa abordagem durante o processo de treinamento, né?
desde ter um acompanhamento mais eficaz do projeto e do processo e do progresso, né? Para garantir que tudo seja aplicável, relevante para aquela pessoa lá na sua cadeira diária, né? Então, implementar um feedback imediato é importante, né? E eu posso fazer isso através de revisões rápidas no final de cada módulo, né? Através de testes rápidos, de ferramentas digitais de acompanhamento, com quizzes, por exemplo, né? Com prática de coaching, de mentor, e se seu curso tiver aí a possibilidade de ter esse acompanhamento. Tudo isso vai ajudar com que o aprendizado seja acompanhado e seja aplicado de maneira rápida, né? Porque além do feedback ser constante, eu tenho que garantir que esse conhecimento seja aplicado, né? Seja aí, terminou o treinamento, a pessoa já tem que aplicar, né? Uma das formas mais eficazes de fazer isso, metodologia ativa, deixar com que as pessoas se organizem para consumir a experiência, gamificação, simulação, né? Tudo isso apoia e facilita o processo de aprendizado, né? E aí, como toda metodologia ágil, precisou de ajustar, seja um ajuste rápido. Então, contar com essa flexibilidade do T&D ágil, que é uma das principais vantagens, né? Essa flexibilidade para ajustar o conteúdo de acordo com as necessidades de cada time, né? Usando essa abordagem modular, usando objetos de aprendizagem que são personalizados. Então, tudo isso está muito associado a esse feedback contínuo, trazer esse feedback como um fator decisivo para a eficácia dos treinamentos, né, permitindo que os colaboradores eles aprendam de maneira rápida e de maneira eficaz. Né? Então, é sobre isso. Né? O nosso bate-papo de hoje, ele trouxe essas percepções todas, né, das metodologias ágeis, com foco ali no planejamento interativo, incremental, utilizando ferramentas para gerenciar esse processo de forma eficiente, né? A gente compartilhou também sobre a importância do feedback contínuo, para a gente garantir o quê? A aplicação rápida, né? Além de ter como, obviamente, ajustar os treinamentos de acordo com as necessidades dos times e do mercado também, que vai lá e pressiona o corporativo para essas mudanças, né? Esses princípios ágeis, das metodologias ágeis, do manifesto ágil, podem e devem ser aplicados aí nos seus programas de T&D para trazer essa abordagem mais colaborativa, com resultados que são aí super impactantes, tá? Muitíssimo obrigada pela sua participação, por estar conosco aqui hoje. Eu espero que todas essas informações que nós trouxemos aqui te ajudem a transformar os seus treinamentos. Combinado? Até mais. Tchau, tchau.